Tietê é um rio brasileiro do estado de São Paulo. É conhecido nacionalmente por atravessar em seus 1.000 quilômetros praticamente todo o estado de São Paulo, de leste a oeste, marcando a geografia urbana da maior cidade do país, a capital paulista. Nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, a 1.000 metros de altitude. Apesar de estar a apenas 22 quilômetros do litoral, as escarpas da Serra do Mar obrigam-no a caminhar em sentido inverso rumo ao interior, atravessando o estado de São Paulo de sudoeste a nordeste, até desaguar no lago formado pela barragem de Supiá, no Rio Paraná, entre os municípios de Itapura, São Paulo, e Castilho, também São Paulo, cerca de 50 quilômetros adjacente da cidade de Pereira Barreto. O nome Tietê foi registrado pela primeira vez em um mapa no ano de 1748. O hidrônimo é de origem tupi e significa água verdadeira, com a disjunção dos termos ti, água, e et, verdadeiro. Embora seja um dos rios mais importantes economicamente para o estado de São Paulo e para o país, o rio Tietê ficou mais conhecido pelos seus problemas ambientais, especialmente no trecho em que banha a cidade de São Paulo. Não faz muito tempo que o rio Tietê se tornou poluído. Ainda na década de 60, o rio tinha até peixes no seu trecho da capital. Porém, a degradação ambiental no rio Tietê teve início de maneira sutil na década de 20, com a construção da represa de Guarapiranga, pela empresa canadense Light, para a posterior geração de energia elétrica nas usinas elétricas Edgar de Souza, localizada em Santana de Parnaíba. Essa intervenção alterou o regime da água do rio e foi acompanhada de alguns trabalhadores de retificação também pela Light, que deixaram o leito do rio na área da capital menos sinuoso, das regiões entre Vila Maria e Freguesia do Ó. E assim aconteceu a maior poluição no rio Tietê em 2001. Assim aconteceu o que São Paulo não gostaria de ter acontecido. Porém, ainda nas décadas de 20 e 30, o rio era utilizado para a pesca e atividades desportivas. Eram famosas as disputas de esportes náuticos no rio. Nesta época, clubes de regatas e natação foram criados ao longo do rio, como o Clube de Regatas Tietê e o Clube Esperi. O processo de degradação do rio e esgotos domésticos no trecho da Grande São Paulo tem origem principalmente no processo de industrialização e de expansão urbana desordenada ocorrido nas décadas de 40 a 70, acompanhada pelo aumento populacional ocorrido no período em que o município evoluiu de população de 2 milhões de habitantes da década de 40 para mais de 6 milhões na década de 60. Esse processo de degradação a partir da década de 1940 também afetou suas principais afluentes, como os rios Tamanduateí e Aricanduva, sendo no primeiro particularmente mais perigoso, pois o Tamanduateí trazia da região do ABC os esgotos industriais das grandes fábricas daquela região. A política de permitir uma grande expansão do Parque Industrial de São Paulo, sem contrapartidas ambientais, acabou por invalidar rapidamente o uso do rio Tietê para o abastecimento da cidade, inclusive para o lazer. A partir das décadas de 60 e 70, a falta de vontade política dos então governantes, aliada a uma certa falta de consciência e educação ambiental da população, muito por ser agravada pela ditadura militar, anulou qualquer iniciativa em gastar recursos em sua recuperação, o que é aliado à crescente demanda degradou o rio a níveis muito intoleráveis na década de 80. Nessa época, 80, o governo do estado contratou os estudos do Sanegran, Saneamento da Grande São Paulo, efetuado sob a coordenação do engenheiro sanitarista Jorge Paes Rios. Todavia, as obras não foram executadas devido aos enormes custos e falta de vontade política. Em setembro de 90, a rádio Eldorado fez um programa especial ao vivo com 2 repórteres, navegando pelo rio Tietê e comentando sobre a poluição. O outro do serviço brasileiro da emissora rádio britânica
navegava nas águas limpas e despoluídas do rio Tamisa de Londres, na Inglaterra, comentando sobre a qualidade daquele rio que passou por um processo de recuperação desde a década de 50, ou seja, ele estava na mesma situação do Tietê em 50, mas a Inglaterra quis recuperá-lo e hoje ele está bom. O Brasil não quis recuperar o Tietê e hoje ele está nessa situação. A situação é crítica, para não dizer horrível. O caso se agrava ainda mais, pois a cidade tem uma população muito grande de pessoas convivendo com o cheiro insuportável desse rio. Na cidade, onde se nasceu o rio Tietê, para se ter ideia, dá até para pescar peixes, coisa que não são vistos de forma alguma no rio Tietê de São Paulo. Não são vistos também por causa da poluição excessiva desse rio. Na parte em que o rio Tietê está completamente poluído, dá para encontrar muito lixo jogado por pessoas que não pensam no futuro. Alguns desses lixos jogados no rio é tão lindo na cidade de Salesópolis, até assustam. Entre os objetos de aviso são sofás, teclados de computadores e outros objetos bem diferentes. Infelizmente, o rio Tietê que corta a cidade de São Paulo não voltará a ser como uma nascente, pois o grau de poluição dele atualmente é muito alto. O que se pode fazer é conscientizar a população para que parem de jogar lixo e outros objetos nesse rio, para que esse governo assim também possa fazer sua parte e tentar fazer o máximo possível para melhorar a grave situação desse rio que podia ser um dos mais belos, mas com a poluição se tornou um dos mais horríveis. Infelizmente, a situação desse rio é quase irreversível. O governo trabalha em parceria com empresas privadas para que ao menos seja melhorada a situação que é complicadíssima no rio. Por isso, pessoas, moradores, devem ter de pensar umas 10 vezes antes de jogar lixo no local, pois assim estarão contribuindo com aquele cheiro horrível que muitos sentem quando passam do lado do rio. Até mesmo as pessoas que moram ao redor do rio já estão acostumadas com o cheiro, e até por isso jogam cada vez mais lixo no rio.